ao vivo. Tô ao vivo. Tá ao vivo? Tô ao vivo. Acho que tô. Entra aí pra testar. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo. Opa! Tô ao vivo, tem gente. Bom dia! Gente, se vocês puderem me ouvir, dá um joinha, só pra eu saber se o som tá indo. Olá! Tá pronto. Nádia rindo. Prof de Tech. Esperar 5 minutinhos só pra... Nunca fiz uma live, gente. É a minha primeira vez. Opa, legal. Já tô vendo que o som tá funcionando. Que bom, eu tô com o microfone. Eu peguei um microfone lá do estúdio do Tech, pra falar com vocês. CAD. Santo Agostinho Ourinhos. Pietra CAD. Elite CEB. Bom dia, Débora. Dom Bosco. Carajás. Elite Nova Iguaçu. Externado São José. Deixa eu ver, já deu 10 horas que eu já começo a falar do tema e me apresentar. 2 minutinhos e eu vou começar a falar da temática. Da temática de hoje. Mãe Eliette de Irajá, Master Cuiabá, Piracicaba, SEI, Alfa Ponta Grossa, Alfa Pelégrino, Pense, SEI Zona Sul, Elite, Fatex, Pense Copacabana, Externato São José, Francisco Beltrão, Alfa. Pense Freguesia, Sagres, tem pai também. Acabei de dizer, acho que já tinha uma mãe, agora entrou um pai também. Legal. Audiência bastante diversificada. São Petros. Bom dia, gente. 1 minutinho para as 10 e aí a gente começa. Nota 10. Elite, 3 Lagoas. Mais uma mãe, tô vendo aqui, legal. A gente tem educadora, a gente tem pai, a gente tem mãe. Bom, gente, são 10 horas, então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Júlia e eu toco dentro do Eleva o TEC, né? O TEC Educação, que trabalha ensino de ciência e tecnologia, sempre de uma maneira a aproximar o aluno da ciência e da tecnologia, né? Então sempre mostrando que aquilo é uma possibilidade para a vida dele e sempre trabalhando a relevância desse assunto. Eu trabalho com tecnologia há mais ou menos uns 11 anos. Eu trabalhava com desenvolvimento e implementação de soluções. Já trabalhei na área da saúde, né, na área de telemedicina.
em alguns países antes de retornar para o Brasil, e mais ou menos há uns 7 anos eu trabalho com ensino de ciência e tecnologia na educação, né? Eu acho que é um assunto muito relevante. E eu sempre começo as minhas palestras falando um pouco, né? Assim, ou as conversas falando um pouco do porquê da relevância, né? Sempre dando exemplos. E estranhamente, no momento que a gente está vivendo agora, em diversas conversas, eu não precisei justificar mais tanto a relevância, né? Então, nesse momento, eu tenho aqui 215 pessoas ao vivo, e enquanto a gente está conversando, cientistas do mundo inteiro estão correndo contra o tempo para desenvolver uma cura para esse vírus que colocou a nossa vida de cabeça para baixo. Então, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de tecnologia, é esse o impacto, né? É essa mudança. As coisas acontecem muito rapidamente nesse meio. E mais do que transformar o mercado de trabalho, que é uma coisa que hoje todo mundo está falando, né? Que é muito óbvia, muito óbvio, né? É mais do que transformar o mercado de trabalho, a ciência e a tecnologia, elas agora, de uma maneira, de um jeito para o outro, elas transformaram a nossa vida, né? Assim, e se tornaram muito relevantes, né? Eu tenho muitos amigos na área de biomédica, e eu nunca ouvi relatos assim de produção tão intensa dentro dos laboratórios, das pessoas nas suas casas que são da área da saúde, buscando opções de tratamento, e saiu até uma matéria, acho que da USP, falando como o pessoal da linha de pesquisa estava exausto, emendando um dia no outro, tentando encontrar soluções, né? Porque realmente agora a gente está num momento de muita relevância científica. Mas não é só isso, né? Quando a gente pensa na nossa rotina, quando a gente pensa no nosso dia a dia e como a gente fazia as coisas, muita coisa mudou, né? Então, de repente, a gente tem que ficar em casa, né? De repente, o mundo inteiro tem que ficar dentro de casa. Então, a gente tinha uma rotina de acordar, tomar café, ir para o trabalho, deixar as crianças na escola, e de repente a gente precisa administrar tudo isso ao mesmo tempo, né? A gente precisa continuar sendo produtivo no nosso ambiente de trabalho, alguns departamentos até mais produtivos, né? Quem é da área de educação sabe, tem até uma figurinha rolando, né? A educação não parou, pelo contrário, a gente está trabalhando cada vez mais para se adequar, né, a essa mudança, né? Que é uma coisa muito louca, eu acho que eu não me lembro. Eu nunca vivi isso na minha vida, e talvez todos nós que estamos aqui nessa live, talvez a gente também nunca tenha vivido, né? E essa transformação desses hábitos, né? E isso muda também a transformação da educação, a transformação da educação dos nossos filhos, porque de repente a gente precisa trabalhar, a gente precisa transformar nossa casa num home office, mas a gente também precisa ter um espaço que seja dedicado à educação. E é muito difícil fazer isso tão rapidamente, sem nenhum preparo. De repente a gente tem que sentar e a gente tem que fazer, né? E aí a gente vê insegurança por todos os lados, né? Então, como educador, a gente precisa se adequar a de repente, o online, o canal digital ser a nossa principal ferramenta, né? E aí a gente fala muito de dinamismo, né? As relações que a gente desenvolve com os nossos alunos, elas estão meio que se transformando, e a gente está precisando aprender enquanto a gente vai rodando.
né? Como pai, a gente, ou como mãe, né? A gente também está passando por uma adequação, porque você precisa ter o seu home office na sua casa, mas o seu filho continua ali. Ontem a gente estava numa reunião e uma das líderes, uma das lideranças da Eleva tem 3 filhos, trigêmeos, né? E aí as crianças às vezes entravam na call, queriam falar com ela e ela precisava administrar aquilo, e isso também é a realidade de muitos pais, né? Você precisa ser produtivo, mas você também precisa cuidar do seu filho, né? Então é um cenário de muita confusão para todo mundo. E a gente não tem muita conexão com o mundo externo, né? De repente, as fontes de notícia, elas se tornam uma das coisas mais importantes para a gente saber o que está acontecendo no mundo, né? Porque a gente não está saindo da nossa casa. E eu acho que, independente dos impactos que vão ter, tem alguns impactos que são muito óbvios, né? Economicamente, socialmente falando, que já estão sendo amplamente discutidos, mas no setor educacional a gente também precisa ficar ligado, né, nas mudanças que vêm por aí, né? E eu acho que agora a gente está num momento que é tipo uma tempestade de areia, que a gente não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo, mas um pouco mais para frente, né, a gente vai ver algumas pequenas mudanças. Eu não acho que vão ser assim, né, quando as coisas se normalizarem, a gente voltar para a escola, algumas pequenas mudanças vão acontecer, né, na sociedade e no setor de educação, na parte de comportamental, na parte de timing. E aí, antes de entrar especificamente nesse assunto das experiências em casa, que eu vou falar, eu só queria sugerir algumas leituras. São 2, na verdade. A primeira é essa aqui. Esse é um dos meus livros de cabeceira no momento. É de um médico, tá? Se chama Factfulness. É de um cara chamado Hans Rosling. É um pesquisador, infelizmente ele já faleceu, ele era um médico da área de saúde e estatístico. E o Hans dizia que as pessoas não conseguem interpretar dados. Que a gente está vivendo num mundo onde cada vez a gente tem mais acesso à informação, e a gente tendo cada vez mais acesso à informação com tanta facilidade, uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver é o senso crítico. E a gente tem muita dificuldade, porque às vezes a gente mistura dado com instinto. Então esse livro ele é muito bacana. Ele tem algumas palestras no TED também, que eu vou passar numa listinha para quem está assistindo a live, ou também para quem quiser recomendar, que são bem legais. Porque é isso, né? Os dados eles contam uma história, então a nossa interpretação das informações ela é muito importante. O segundo é um livro chamado Revolução 4.0, que é o que baseia as nossas noções de ciência e tecnologia, principalmente para construir a nossa proposta pedagógica de ensino de ciência e de tecnologia na Eleva, né? Ele foi escrito por um cara que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. E o Klaus fala que a gente tem que enxergar a tecnologia de uma maneira holística, né? E que a gente vive já num mundo de convergência de vários mundos, do mundo biológico, do mundo físico e do mundo digital. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aquele momento que a gente tinha, né, de acesso à internet, de acesso à informação, ele aconteceu uns bons 20 anos atrás. E disso evoluiu-se para uma convergência onde, por exemplo, hoje você consegue baixar num celular Android um aplicativo onde você coloca o seu dedo no flash e você consegue medir seus batimentos cardíacos, né? Ou seja, você, biológico, o mundo físico, que você tem o hardware, que é o celular, e o mundo digital, que mede esses dados,
né? Então a gente já está vivendo nesse momento, ou muitas das plantações hoje que são monitoradas através de sensores, né? Quem trabalha com agricultura ou quem é de alguma cidade cuja economia vive da agricultura sabe o quanto o Brasil é evoluído tecnologicamente na área de agricultura, porque a nossa economia depende muito disso. Então, acho que essas duas leituras são legais para quem trabalha com educação, para a gente começar a pensar o que vai ser, né? Antes da gente desenvolver o nosso projeto de tecnologia, o TEC tem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos esse ano, então é muito recente. A gente fez uma grande pesquisa para entender quais seriam as tendências de ensino de ciência e tecnologia e de impacto no mercado de trabalho. E isso era para uns 10 anos, né? Mas com essa mudança, né, com o que está acontecendo agora e com essa verdadeira corrida científica que a gente está vivendo, muita coisa vai se transformar nesse cenário. Então é interessante a gente ficar ligado, a gente estudar. A gente provavelmente vai fazer um estudo depois sobre isso. Estou até considerando fazer, botar ele disponível na internet. E aí, uma das coisas que eu queria começar falando, e quem me conhece já sabe, é o que a gente entende por ciência e tecnologia, porque eu já falei, eu falo muito essas duas palavras o tempo todo. Ciência é produção de conhecimento. Tecnologia é uma ferramenta para a gente resolver problema. Eu acho que é isso, né? E essas duas habilidades, elas precisam ser lapidadas nas pessoas, né? Para a gente conseguir trabalhar no mercado de trabalho. Mas principalmente porque a gente está vivendo num mundo onde cada vez mais a gente precisa lidar com a nossa criatividade, né? O que é a criatividade? O que você consegue fazer com o tempo que você tem, com as pessoas que você tem e com os recursos que você tem? A criatividade é o que diferencia nós, seres humanos, de praticamente qualquer outra espécie. Existem alguns estudos que dizem que tem alguns animais que são criativos, mas em geral é o que faz a gente ser diferente, é o que diferencia a gente da máquina também. A máquina ela ainda não tem a capacidade de ser criativa. Existem alguns estudos muito incipientes de robótica e de inteligência artificial, mas a máquina ela ainda não tem o senso de ser e a máquina ela ainda não consegue pensar criativamente, ela não consegue criar. Isso é um dom muito inerente ao ser humano. E é o dom do futuro, né? É o senso crítico e depois que você consegue entender a situação onde você está inserida, é o que você consegue fazer com aquilo. E uma outra coisa que eu gosto de falar muito, que eu acho que tem muito a ver com essa live, é a definição do que é um laboratório, né? Hoje, quando a gente fala de ensino de ciência e tecnologia dentro da educação básica, a gente acha que a gente precisa, às vezes, de uma grande infraestrutura, né? Porque essa é a maneira como a gente encara os laboratórios. Mas se eu dissesse para vocês que um laboratório é só um lugar de experimentação, se você entende a definição de laboratório como apenas um lugar, né, ou um momento onde você vai se permitir experimentar, então vários lugares são laboratórios, inclusive o espaço da nossa casa, né? Um dos lugares que eu considero um dos maiores laboratórios é a cozinha. Até para quem não cozinha, né? Porque você precisa experimentar o tempo todo, né? Se você erra, alguma coisa ali não vai sair da maneira como você queria, ou às vezes você mistura os ingredientes que você tem, você cria uma coisa completamente nova. Você está experimentando, né? Quem tem filho, né, dentro de casa agora sabe também, né, que qualquer criança transforma qualquer lugar num laboratório, né? Porque a criança ela tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Ela usa muito a imaginação. Então, de repente, o banquinho da sala é um cavalo,
né? E ela transforma aquilo ali num mundo diferente, o que é um dom que a gente, quando vai ficando adulto, a gente vai perdendo muito, né? A arte de enxergar as coisas não pelo que elas são, mas pelo que elas poderiam ser, o potencial das coisas. E isso está intimamente ligado ao desenvolvimento de ciência e de tecnologia, né? De repente eu formulo uma hipótese na minha cabeça e eu vou testar essa hipótese com os recursos que eu tenho, né? Então, eu acho que essa fala, um dos pontos que se eu pudesse, eu gostaria de, né, que vocês saíssem, não se limite pelos recursos que você tem, né? Eu sei que tem muito pai, tem muita mãe, tem muito educador que às vezes fica, nossa, mas eu estou com poucos recursos, eu só tenho um telefone, eu só tenho as coisas de casa, né? E de repente, quando você enxerga por essa vertente, quando você entende que a ciência e a tecnologia, elas estão nos olhos de quem vê, que as possibilidades, elas estão ali, né? E que você pode brincar com as coisas, né? Que você pode experimentar as coisas. Exatamente, as crianças são cientistas natos. Você vê um mundo de possibilidades dentro da sua casa. E pensando nisso, a gente decidiu lançar ontem a nossa a nossa visão, né, e a nossa contribuição para esse momento de transformação que a gente está vivendo. O TEC, ele hoje em dia está em 58 escolas do Brasil, em várias regiões, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Minas, a gente está em vários lugares e a gente trabalha esses conceitos desmistificados de ciência através de livros pedagógicos e kits com materiais, né? E a gente sempre fala que a ciência, a coisa mais legal da ciência é quando de repente uma coisa que não estava ali, com poucos recursos você consegue transformar e enxergar de uma maneira diferente. Então a gente envia os materiais e a gente sabe que agora, com esse momento que a gente está vivendo agora, muitas das crianças não estão tendo aula de TEC, né, que é a nossa proposta, Tecnologias e Experiências Criativas. E a gente ficou refletindo muito, mas será que a gente se limita pelos materiais? Será que o nosso pensamento, então, ele vai se limitar? Se eu falo que eu não preciso de um laboratório, se eu falo que o laboratório é sem fronteiras, então se de repente eu não tenho mais uma bateria de lítio e um LED, então eu não posso mais trabalhar ciência e tecnologia? E a gente acredita que não, né? Então a gente não vai se limitar pelos materiais. E a gente decidiu lançar uma proposta para esse momento em que a gente está em casa, para as escolas, para os pais e para quem quiser ver, que se chama TEC em Casa, né? Se vocês entrarem no nosso site www.techeducação.com/TEC em Casa, vocês vão encontrar, né, a nossa página. A gente pensou muito, são videoaulas onde a gente ensina pais, alunos e oferece conteúdo para professores de uma maneira muito flexível, como fazer experiências práticas em casa, porque o TEC sempre fala de experiências práticas, utilizando só os materiais que a gente tem em casa, né? Então realmente os conceitos e os valores do TEC elevados à sua última potência. Tá sendo muito desafiador pra gente fazer isso. Não, é um canal no YouTube. Por que esse canal é no YouTube? A gente tem um aplicativo para todas as escolas, né, que tem TEC. Mas a gente está vivendo um momento que a gente precisa de solidariedade. E o principal valor do TEC é a democratização da ciência e da tecnologia. E a gente sabe que tem muito pai,
tem muita mãe, tem muita escola, tem muito aluno dentro de casa, precisando de conteúdos, né? E por que não oferecer para todo mundo? Então a gente resolveu, ao invés de fazer no aplicativo do Tec fechado, fazer num canal do YouTube aberto. Assim todo mundo pode ter acesso a esse conteúdo, né? Seja escola que já é conveniada ao TEC, que já tem o TEC, sejam escolas que ainda não têm, e principalmente pais e mães que também estão dentro de casa e às vezes querem fazer uma atividade divertida com seus filhos. As pessoas estão com dúvida, eu vou falar de novo. O canal do YouTube é Tec Educação. A primeira aula ela já foi para o ar. A gente lançou ontem. A gente vai lançar 3 vídeos por semana, de acordo mais ou menos com a faixa etária da criança. A primeira aula a gente fala de física, a gente fala de conceitos básicos, gravidade, ação e reação em cadeia. Só com elementos simples que a gente tem em casa. As aulas elas vão ao ar toda segunda, quarta e sexta-feira, né? E a gente vai trabalhar de tudo. A gente vai trabalhar todos os eixos curriculares que a gente acredita e todas as habilidades. A gente está com todo o nosso time de especialistas, né? Criando novas aulas com base no currículo que a gente tem. Então a gente vai trabalhar robótica. Você vai poder fazer um robô na sua casa que sai andando. Ele ainda está em testes, mas só com materiais da sua casa, materiais óbvios, para ajudar as crianças a enxergarem que a ciência e a tecnologia estão em todos os lugares, né? Nós somos grandes cientistas, porque a gente cria, a gente inventa, a gente experimenta em cima das hipóteses que a gente formula e em cima dos problemas que a gente resolve todos os dias. A gente só não se dá conta disso. Então eu acho que nesse momento de tanta insegurança, né, de tanto medo, de tantas provações que a gente está passando, a contribuição do TEC teria que ser essa, né? Oferecer um ensino democrático de materiais, né? A ciência não para, a tecnologia não para e a gente não vai parar porque a gente está dentro de casa. Pelo contrário, né? A nossa casa agora é o nosso laboratório. Se antes a gente podia levar o nosso laboratório numa caixa para qualquer lugar, porque a gente fornecia os materiais, agora a nossa casa vai ser o nosso laboratório. Então a gente vai começar a enxergar os materiais que a gente tem em volta da gente, vai fazer ciência, vai fazer tecnologia e vai aprender conceitos relevantes. As aulas elas são divididas por faixa etária. Então na segunda a gente normalmente oferece uma aula que você pode trabalhar com crianças do primeiro, segundo, terceiro ano. Na quarta-feira a gente oferece uma aula que você pode trabalhar com crianças do quarto, do quinto. E na sexta-feira a gente oferece aulas que você pode trabalhar com crianças dos anos crianças e adolescentes, né? Já são mais adolescentes dos anos finais. Além disso, fiz umas anotações aqui. Eu não sei se vocês querem um exemplo de atividade, eu programei. Se vocês quiserem, eu posso fazer ao vivo aqui um exemplo de atividade. Eu não sei se estão chegando perguntas aí. Que a Laura falou que iam chegar perguntas. Mas perguntaram sobre o infantil. Perguntaram sobre o infantil. Olha, tem muita atividade, assim, a grande maioria das atividades, se forem supervisionadas por pais, vocês podem adaptar para o infantil também. Principalmente a primeira atividade que já está no nosso canal, vocês podem adaptar, assim. A gente está tomando muito cuidado para nunca estimular compra de materiais fora de casa,
por isso está sendo um grande desafio. E também não estimular as crianças a irem para o fogo, trabalhar com materiais cortantes, nada disso, porque a gente também precisa trabalhar a segurança, né? Então a gente sempre pensa em não só, a gente não pode fazer aulas, né, que incentivem a criança a querer comprar coisas, como a gente também não pode fazer coisas que, eu acho que, deixa eu ver se eu consigo. Eu queria mostrar aqui, as pessoas estão perguntando qual é o canal. Pode divulgar para o pai, pode divulgar para o amigo, pode divulgar para quem vocês quiserem. Vou botar porque eu consigo mostrar o canal para vocês. Tech Educação, gente. Se você jogar no YouTube Tech Educação, vai ser o único que você vai encontrar. Esse canal é super recente. Eu posso mostrar aqui. É só você colocar o carregador aqui. Meu computador descarregou, senão eu mostrava. E total no caminho certo. O professor Rubens mandou aqui. Sim, vou fazer a demonstração. O professor Rubens falou que as pessoas já estão trabalhando assim no colégio dele. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Transformar numa coisa um pouco mais lúdica e mostrar que a gente não se limita pelos nossos materiais. Eu vou mostrar aqui, vou fazer uma demo para finalizar a nossa live. Só para mostrar para vocês como a gente pode dar uma nova função e enxergar os materiais do nosso dia a dia de uma nova maneira. O livro indicado se chama Factfulness. É de um cara chamado Hans Rosling. Tá invertido, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Esse é o livro que eu indiquei, gente. Esse livro é muito bom. Ele fala muito, mas ele fala sobre dados e estatísticas de uma maneira positiva, por isso que é legal. Porque às vezes a gente escuta as pessoas falarem de análise de dados de uma maneira muito assustadora. E o Hans, ele era um cara que gostava muito de gente, que é uma abordagem que a gente utiliza, né? A gente sempre trabalha a tecnologia sob o viés humano. Então eu vou fazer uma pequena movimentação aqui para mostrar para vocês como em 5 minutos a gente consegue fazer uma experiência só com coisas que a gente tem em casa. Carol, você vai pegar o celular? Eu vou pegar tudo aqui. Não. Voltei. Microfone. Melhor. Isso. Oi, gente. Tudo bom? Então, essa experiência é muito simples, tá? Vocês podem fazer. É a primeira experiência que a gente está colocando no nosso canal. Eu tenho aqui 5 livros. Tá vendo que os livros são mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou utilizar 5 livros, um conjunto de lápis, tá? Um prendedor de cabelo, um recipiente e uma garrafa, tá? Essa garrafa aqui eu fiz um furinho, então o responsável faz um furo, tá? Aqui, uma garrafa de 600. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar a minha bacia e vou colocar embaixo da minha cadeira, que eu vou fazer um negócio que a gente chama de máquina de Ruby Goldberg. Essa máquina, ela trabalha, toda vez que a gente faz introdução à máquina, ela é muito conhecida no mundo maker. São umas máquinas malucas, assim, umas geringonças que executam funções muito simples, mas de uma maneira muito engraçada e complicada. Então elas fazem coisas muito óbvias, só que de uma maneira engraçada. Elas foram criadas por um cartunista nos Estados Unidos e apareciam em tirinhas cômicas. E essas máquinas, elas são muito legais para a gente ensinar conceitos simples de física, como ação e reação, como o que é gravidade.
E aí a gente vai fazer com os nossos livrinhos, mas você pode substituir por qualquer tipo de material. Essa é uma atividade super coringa, né? A gente também a gente usa ela para falar sobre reação em cadeia, ou seja, sobre como os elementos, né, são combinados numa determinada sequência para executar uma função. E quando a gente fala de máquinas, a gente pode usar essa aula até para introdução à robótica. Quando a gente falar de construção de hardware, a gente pode falar, olha, quando você liga o computador, você tem duas peças, né? A bateria se ligando à placa, aí você tem a energia que acaba mandando para o vídeo, né? Quando, por exemplo, você liga o celular e aí, pum, você tem a minha imagem aqui. Então, você pode fazer com qualquer material que você tem na sua casa. Eu coloquei uma cadeira embaixo, né? Então, vou utilizar a força da gravidade para que as coisas caiam no sistema que eu vou construir. Então, eu tenho 2 livros aqui. Vou pegar a minha garrafa, vou colocar aqui. E agora eu vou posicionar os meus livros. Então, ó, vocês vejam que a garrafa, esses livros estão servindo de um limitador para ela, né? E eu quero que a minha garrafa caia na bacia, né? Eu poderia simplesmente emburrar a garrafa para ela cair, mas eu quero fazer isso de uma maneira diferente, né? Eu quero construir um sistema para que isso aconteça. Então, vamos lá. Vou abrir um pouquinho os livros, ó. Fica tranquilo que você pode usar seu livro até preferido, porque ele não vai estragar. Coloca um espaço de uma mão. Opa! Foi. E os lápis agora. Uso o prendedor de cabelo para prender os lápis. Agora, hein? Atenção. Vou dar um peteleco. A ideia é que eu vou dar um peteleco, quer dizer, eu vou fazer uma ação, ela vai produzir uma reação no livro. Esse livro vai cair, vai bater no outro livro, que vai bater no outro livro, que vai bater na garrafa e a garrafa vai cair na bacia. Vamos ver se vai rolar ao vivo, hein? Aê! Simples, fácil, criança adora. Você pode construir várias geringonças. Eu utilizei livros, se você tiver, você pode construir utilizando qualquer material. Eu acho que foi uma aluna do colégio Dom Bosco, né? Que fez com os materiais que ela tinha em casa. Então, assim, a gente pode trabalhar vários conceitos aqui. A gente pode trabalhar física, a gente pode trabalhar a introdução a máquinas e mecanismos de uma maneira super simples, divertida. A criança vai ficar entretida, vai querer fazer isso 1 milhão de vezes, vai querer repetir esse caminho, fazer caminhos mais complexos. E a gente conseguiu fazer com os materiais que a gente tem em casa, né? De novo, enxergando os materiais não pelo que eles são, mas pelo potencial que eles têm. E eu acho que quando a gente fala de introdução à ciência e tecnologia para criança, a gente está falando muito disso, né? Trabalhar de uma maneira desmistificada. Vou guardar aqui minhas coisas. Tem mais alguma pergunta que eu possa responder? Essas atividades podem ser realizadas por pais e filhos. Se os professores também quiserem adaptar, utilizando o Google Classroom, pode pegar a atividade, pode adaptar para transformar numa aula maior também, se tiver vontade. Pode dar o seu toque criativo. Como vão ser as videoaulas? As videoaulas, elas sempre têm o passo a passo e elas sempre têm a explicação do conceito científico, tá? Então, a gente sempre se esforça e a gente tenta fazer uma edição bem dinâmica, tá? Então, nessa edição a gente falou muito do Newton,
que enfim, né? Se a gente está falando de ciência, a gente precisa falar de Newton, né? Pai da física. Então a gente fala muito dele, então a gente sempre tenta fazer uma edição. As videoaulas, elas em geral têm 5 minutos, mas se você for fazer com 5 a 6 minutos, mas se você for, para ser uma coisa dinâmica, mas se você for fazer com a criança, essa atividade vai durar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Elas estão no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. Elas saem sempre às segundas, quartas e sextas às 10 horas. E como a gente está criando as aulas, a gente também pode atender pedidos. Eu gosto de me desafiar. Então, se vocês tiverem ideias de conceitos que vocês gostariam de trabalhar, se vocês tiverem desafios, joguem pra gente, que a gente vai fazer. Se vocês quiserem mais lives, só falar com a gente. A gente tem um canal no Instagram também, onde a gente sempre posta dicas. A gente postou algumas dicas bem legais de experiências que você pode fazer em casa para falar sobre o coronavírus e sobre a importância de lavar as mãos. A gente tem umas 3 ou 4 experiências. Além das videoaulas, a gente posta dicas de experiências todos os dias no nosso canal do Instagram, que é @tech.educação. Eu acho que Pede pra seguir. Sigam a gente no YouTube, ativa suas notificações, sigam a gente no Instagram. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, manda mensagem pra gente no Instagram que a gente responde, manda mensagem pra gente no canal do YouTube, manda mensagem por aqui. A gente também tá com uns materiais bem legais para vocês fazerem download imediato de experiências. E amanhã já sai a segunda videoaula. Essa segunda videoaula vai falar sobre biologia e transformações químicas. É uma aula muito legal, que a gente vai conseguir fazer uma experiência super bacana, utilizando só 2 ingredientes. Uma experiência super popular, mais popular que o slime. Sei que criança adora slime. A gente vai poder fazer uma experiência com um grau de complexidade muito mais simples, porque o slime ele tem um ponto que às vezes é chato e a criança se frustra. Essa não, essa é uma experiência super legal, ela se chama Líquido Maluco. E amanhã, às 10 horas, ela vai estar disponível. E a nossa primeira experiência, que é a Ruby Goldberg, que tem os conceitos científicos e toda a nossa explicação, ela já está no nosso canal do YouTube. Tá bom? Gente, é isso. Energias positivas. A gente está vivendo um momento difícil. E agora, mais do que nunca, o nosso senso crítico e a nossa habilidade de criar vão ser muito exigidos da gente. Tá bom? Estamos com vocês, estamos com os pais, estamos com os alunos, estamos com as escolas. Acho que é um dos pilares do TEC, a democratização. É um dos pilares do TEC, mostrar para as pessoas soluções quando de repente elas não enxergam possibilidades diferentes, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que realmente é a gente enxergar as coisas de uma nova maneira. Existem muitas possibilidades aí da gente trabalhar a educação dentro de casa. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar a listinha de materiais e de literatura, porque eu tinha mais algumas assim programadas, mas eu achei que a live ia ficar meio pedante, porque as pessoas queriam mesmo saber sobre a questão do laboratório, de transformar na sua casa. Então eu vou disponibilizar, tá bom? Numa listinha. E acho que vou ver se eu consigo publicar hoje também no Instagram mais algumas dicas de literatura. Tá bom, gente? Então é isso, um bom dia pra vocês. E a gente se vê pelo Instagram, a gente se vê pelo YouTube e a gente se vê ao vivo daqui a pouco, porque vai passar. Um beijo!